Fala, gente, meu nome é Paulo Gustavo, estou no nosso segundo episódio do podcast Empreendedor Mais Criativo. Agradecendo aos nossos parceiros de negócio, Ludav Revestimento, Campai Sushi Bar, Scarburg, Sanlive, e agradecer a todo mundo aí que tem apoiado, que tem divulgado o nosso podcast. Vamos para a edição número 2, hoje muito especial, com meu amigo, meu parceiro, Davis Nunes, 26 anos, 3 unidades aí do Campai, teve recentemente aí já a certificação pelo Sensei Ogawa, né? Tá na sua terceiro ano de atividade com o Campai, já aí com essas 3 unidades, um feito sem dúvida sensacional, né? Pai do Christoph. Davis, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Gustavo. Primeiramente, é um prazer estar aqui participando e uma honra, né, poder vir falar um pouco mais da nossa história e, sem sombra de dúvidas, agregar valor a esse conteúdo que você faz gratuitamente. Muito bacana para pessoas que estão começando seu negócio, se inspirando em você. Eu falo por mim mesmo que acompanho bastante suas redes sociais e são dicas maravilhosas que você passa para todos nós. Show de bola, eu que agradeço, meu irmão. Cara, quase 3 anos, 3 unidades, você conseguiu construir uma marca muito incrível, mas não só uma marca, você conseguiu construir um produto muito bom, que é o Campai. Me conta como é que tu teve a ideia, me conta como é que começa a tua história de empreendedor aí. Acredito que, como todo mundo que está passando por momentos de dificuldade agora, a gente meio que não tem uma ideia, a gente tem uma necessidade, né? E comigo não foi diferente. Eu estava naquele momento da minha vida, em outubro de 2019, muito confuso, negócios que eu tinha tentado frustrados, pessoas que eu tinha confiado em fazer negócios em si me passaram para trás. E eu posso dizer hoje que no pior momento da minha vida financeira foi onde surgiu o Campai, por acidente. É muito comum, né? A gente lê muito nas histórias de empreendedores a questão do empreendedorismo e necessidade. Isso é muito comum no Brasil. É o cara que de repente, da forma mais comum, o cara que muitas vezes perdeu o emprego, foi demitido ali, aí às vezes ele recebe um valor que é a sua rescisão, isso é um dos casos, é muito comum, e a partir disso ele começa a empreender. Ele tem que alimentar alguém e se alimentar e ganhar dinheiro, porque essa é a coisa da vida, e ele começa a fazer o empreendedorismo. Então acho que mais do que no Campai nasce exatamente como o padrão do empreendedor brasileiro, aquele cara que eu preciso fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. É isso? Isso, com certeza. Para muitas pessoas que trabalham por um salário, né, a maior oportunidade de tentar fazer o seu negócio é justamente quando tem alguma rescisão, que você acaba pegando 4, 5 vezes mais aquela quantia que você está habitado mensalmente, e você acaba bolando uma ideia ali naquele momento de desenvolver o seu tão esperado negócio próprio, que eu acredito que seja o sonho da maior parte dos brasileiros. Então o Campai, ele nasceu meio que disso, né? Não foi bem uma rescisão, mas sim um fim de um propósito, de um negócio que eu tinha. Juntei os caquinhos e falei, não, com isso daqui eu tenho que fazer as coisas acontecer. E aí entra N fatores que a vida, né? E eu quero frisar bem que só foi possível por conta do preparo. Só foi possível realizar porque eu estava preparado. Porque também, se eu não tivesse conhecimento, não tivesse investido nas minhas, como eu gosto de chamar, maletinha de ferramentas, naquele momento era só um projeto e uma ideia em vão que provavelmente teria sido frustradas, como as outras que eu já tinha tentado, por falta de capacitação. Então eu aperto muito nessa tecla hoje. Capacitação. Você tem que estar capacitado para desenvolver o que você tem em mente de desenvolver, porque só vontade, eu vou ser bem sincero, não ajuda muito. Eu conheço inúmeros amigos que têm
uma vontade enorme de acertar, mas pecam quando o assunto é capacidade. Fazer as coisas com inteligência e sabedoria, né? Buscar realmente conhecimento. Eu costumo dizer, Davis, que burro não é aquele que não sabe, burro é aquele que não quer aprender. Quando você decide que você não quer aprender, que você não precisa aprender, aí sim, aí você se coloca em maus lençóis. Mas até quando a gente não sabe nem, quando a gente nasce, a gente não sabe nem andar, nem falar. E a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo. Então leva tempo para que a gente possa conhecer e aprender as coisas. Durante esses quase 3 anos de operações específicas do Campai, qual é o balanço que tu faz desses 3 anos, assim? Quais são as coisas mais importantes que tu aprendeu? A gente está falando de aprendizado agora, mas na prática, dentro do Campai, assim, vivendo a coisa, né? Foi aprender a voar voando. Nietzsche fala que a gente precisa, antes de voar, a gente precisa aprender primeiro a andar, depois a correr e dançar, e só por último você precisa voar. Mas voar voando não é a melhor solução. Mas a necessidade faz com que a gente aprenda coisas durante o caminho. E o próprio caminho, ele ensina. O caminho, independente da quantidade de erros ou de acerto, ele é um grande professor. Quais são as grandes lições que tu aprendeu nesses quase 3 anos do Campai aí? Eu vou numerá-las em 4 lições. A primeira, sem sombra de dúvidas, é o planejamento. O sushi, ele não começa quando você faz o seu pedido. O sushi, ele começa na escolha do pescado. Ele começa na produção dos insumos. São várias etapas até ele chegar ali na sua mesinha, né? Com aquele capricho denominado de arte do sushi, certo? Essa eu posso dizer que é a primeira. A segunda, eu posso dizer que foram os erros. Como você citou, não diferente de muitos empreendedores, eu tive que aprender a voar já em queda livre. Voando, né? Então, esse daí eu posso denominar que segunda. A terceira, trabalhar com pessoas. Essa sim é uma dor de cabeça bem fundamental. Porém, se você não aprender a trabalhar com elas, você também não constrói nada só. Não se faz uma empresa, não se faz um mecanismo com a engrenagem só, né? E a quarta, nem menos importante do que as 3 primeiras, são a responsabilidade social. Eu aprendi muito sobre a responsabilidade social. A gente lida com pessoas que têm sonhos ao nosso lado e que se inspiram muitas vezes no nosso trabalho, certo? São pessoas que veem você conseguindo adquirir um objeto de sonho. Vou citar 2 mais simples: uma casa própria, um automóvel próprio. Então você acaba que você deixa de ser o patrão, né? Como muitos falam, você acaba sendo um exemplo. E você tem a responsabilidade social da coisa, sim, porque você pega a pessoa que tem vontade, mas que quer trabalhar, quer aprender, só que nunca teve contato com a área. Então, principalmente o Campai hoje, através de mim, que fui a fundo nesse investimento, me especializando para poder repassar esse conhecimento. Através desse conhecimento, as pessoas poderem se engrenar de fato no mercado de trabalho e sim, saber que é possível elas também conseguir com o resultado do trabalho. Que aí eu volto para você, uma indicação sua, Gustavo. O pilar central da nossa vida. É o pilar central da nossa vida. Se chama o trabalho. Eu volto pro primeiro item que a gente conversou. Sobre você ter capacidade, se aprimorar, conhecimento, né? E investir nisso em você. Primeiro invista em você, depois no seu negócio. Com certeza a probabilidade de fracassar vai ser bem menor. É isso aí. O ramo de alimentício, ele é um ramo bom, porque ele é um ramo que trabalha a necessidade das pessoas, né? As pessoas têm 2 necessidades básicas, comer e se vestir. A sociedade precisa disso. Mas ao mesmo tempo, devido a ser uma necessidade, as pessoas têm todo um trabalho de marketing, tem um trabalho de você fazer um produto bom. E especificamente no teu ramo, tem o problema de ser uma comida muito fresca,
que tem toda uma manipulação muito específica e precisa ser muito limpo. Como foi que tu ajustou qual é assim, o ajuste que é feito para ter uma cozinha de qualidade e segura? A gente está falando um pouco sobre segurança alimentar, né? Mas pelo ponto de vista mais sanitário, não simplesmente a segurança alimentar de ter comida para que as pessoas comam, mas pelo aspecto mais de sanitário ou de segurança nesse sentido. A cozinha do sushi, ela tem essa preocupação? Como é que é um pouco disso dentro da rotina do negócio? Inclusive, Gustavo, esse curso que eu acabei de vir agora lá de São Paulo, esse certificado de proficiência, ele não é nada a mais, nada a menos do que o que muita gente pensa, que é para mim fazer sushi. Não, eu já sei fazer sushi. Esse curso ele foi voltado exclusivamente para a história do sushi e para a segurança do sushi. Aí eu volto para a sua pergunta agora. Como que você consegue vender um material extremamente delicado, que nem alimentos crus, exposto a inúmeros, e você mais preciso aqui, 16 tipos de bactérias que convivem, isso só as que são catalogadas até agora, que convivem no âmbito de um sushi. E como você frisou, nesses quase 3 anos de operação, 0 processo por infecção alimentar, 0 problemas de clientes com infecção intestinal. Isso é só por conta dessa atenção. O que muitos julgam não necessário, a minha visão como proprietário, como sushi chefe responsável pela produção, foi ir atrás de conhecimento e de técnicas, né? Porque através disso é que a gente vai conseguir passar realmente uma segurança para quem está alimentando. Porque a gente tem sim essa função. A gente não está ali para fazer produção em massa e esquecer esses N fatores que giram em torno de um peixe cru. Então o peixe, volto novamente ao assunto, do início da compra do pescado, de onde comprar, de ambientes certificados também pelo Ministério da Agricultura e Pesca, ambientes que têm um selo da vigilância sanitária, tudo isso faz com que nós não tenhamos problemas de infecção em massa ou de clientes relacionados à intoxicação alimentar, certo? Você começa daí, você começa comprando de empresas certificadas, que você sabe que embora você seja certificado, se você não comprar de empresas certificadas, você vai estar correndo risco. Porque do que adianta eu chegar no meu restaurante com um produto fresco, certo? E saber manipular, saber limpar, saber todos os processos de armazenagem, de estoque, de tudo. E como que eu vou fazer tudo isso se o peixe teve um início de caminhada até a peixaria, onde no caso eu comprei, pouco se importando com esses fatores de contaminação, exposto a N tipos de bactéria, fungos, tudo ali propício a tudo de ruim que possa vir a causar, desde parasitas no peixe até realmente intoxicação na carne toda, que é quase imperceptível a olho nu. Então esse é o primeiro passo, se preocupar de comprar de empresas parceiras certificadas. Aí sim entra o meu conhecimento de manipulação, de processamento de peixes, fazendo aquele tratamento que é bem conhecido para quem trabalha com sushi, e você consegue manter ele na temperatura correta, consegue manter ele num sabor maravilhoso e consegue passar o melhor dos nutrientes do pescado para quem está consumindo no final. Falando em bactérias, doenças e etc., nós estamos falando de 3 anos do Campari. O Campari passou pela pandemia. 18 de março de 2020 a gente teve essa anunciação desse evento, né? A pandemia. Eu particularmente só tinha ouvido falar no máximo em epidemia. Eu não consigo me recordar se eu já conheci o termo pandemia, porque aí são proporções globais. Como é que foi essa passagem? Quando a notícia chegou, é um evento recente, é um evento que, querendo ou não, a gente ainda tem os requisitos disso, a gente ainda está falando sobre isso, mas o auge, graças a Deus, já passou.
como é que foi ter ali poucos meses que o Campai estava em operação e chegar a algo que era tão desconhecido para muita gente? A sociedade como um todo não sabia o que era que ia enfrentar, a gente não sabia como é que ia se dar nos próximos meses. A gente achava, eu particularmente achava que ia ser uma coisa muito rápida. Eu não pensei que ia durar anos, como foi o caso. Como é que foi para ti receber a notícia da pandemia e passar por todo esse processo? 19 de março de 2020. Isso. Data era véspera de 3 meses de inauguração do Campai. Inauguração dia 20, ao público foi dia 21, de janeiro de 2020. 20 de dezembro. Sim. De 2019. E eu confesso que naquele momento eu falei, puxa vida, Deus, eu não nasci para negócio. Porque até quando eu abro que dá certo, os clientes vêm até mim, acontece uma pandemia dessa, que eu nem sei o que é, e acredito que eu não estou sendo leigo, hoje sim, né? Hoje a gente já sabe, a gente foi bombardeado com esse assunto, né? Mas naquele momento eu nem fazia ideia, eu via na televisão e falava, isso não vai chegar aqui não, está doido, Brasil, com máscara, todo mundo entrando de máscara, e tá aí, né? Então eu meio que... Porque a gente estava acostumado com gripe aviária lá, ebola, aquelas coisas da África, então a gente nunca chegou até aqui, de fato. Mas era tudo muito estéril, era só na televisão, né? Era só na televisão, então de fato não chegou a afetar a vida da gente como o coronavírus, né? Isso. Afetou. E aí entrou a segunda etapa. A segunda etapa que eu diria que foi a que mais foi bacana, né? Porque em todo negócio tem sim a fé, a perseverança. Isso. Para você conseguir um mérito. E eu me lembro que a gente tinha uma equipe de 10 pessoas, ficaram 4. E cara, particularmente falando, foi onde o Campai deu o maior salto desses 3 meses de pandemia iniciais. E com 6 meses de Campai eu tive a honra de lhe conhecer, né? E aí sim, eu conversei com você me apresentou o seu trabalho. E foi aquela enxurrada de oferta, de plataformas de pedido online, porque o mundo todo não estava preparado para isso. A gente tinha um problema muito grande em atender a todos, pelo WhatsApp, aquele método tradicional. E aí eu acho que foi onde o Campai saiu na frente, em Cascavel. Através de você, Gustavo, desenvolvemos aplicativos próprios, aplicativos de delivery, com todas as informações, cardápios digitais, QR Codes, né? Embora nós não podíamos servir mesas, mas estava muito facilitado, as pessoas chegavam ali, muita novidade, então a gente também serviu de educacional, nós fizemos um papel educacional em Cascavel, era algo que não tinha, né? Era algo que não tinha esse sistema, e a gente implantou na marra, no braço, aí eu volto para a fé e para a perseverança, e se alinhamos, né, o Campai com a Alpha Dev, se alinhamos em prol disso, né? E o próprio mercado. E o próprio mercado foi buscar essas alternativas. Então foi isso aí que facilitou. Isso fez com que nós não trabalhássemos para pagar empresas. Foi um investimento bacana, considerável inicialmente. Mas quando você conhece outros amigos empresários do ramo alimentício, você vê que o que você investiu foi mínimo, comparado aos custos deles até hoje, e eu tenho as minhas ferramentas até hoje, né? Isso. Então isso valeu bastante a pena, e eu recomendo a todos do setor que tiver interesse um dia, procurar se individualizar nesse requisito, porque senão você acaba na mão de plataformas como a iFood, você acaba na mão de plataformas como a Rappi, né? Que levam um pedaço grande ali do que teu levam negócio, um pedaço grande do seu faturamento, bem considerável. É quase o governo, né? Isso, pior do que o governo. Porque o governo você ainda tem um jeito de, né? Não pode falar que é crime, é só obrigação fiscal. Não é crime. Eu tô brincando. Não entra produto dentro do restaurante que você compra em distribuidora se não passar por uma nota fiscal. Então isso não existe. Você maqueia o governo de forma tributária, de não informando rendimentos, certo? Que não é o nosso caso, né? Por isso que eu fui aí taxado agora esse último ano, um absurdo, tive que parcelar para cumprir, pra segurar a onda. Segurar a onda, mas isso tudo faz parte, quem ganha o governo quer a parte dele, certo?
Mas em questão das plataformas, elas são... Caramba, você tem que aumentar o seu produto em 10% para poder repassar o valor de 10% que as plataformas cobram, para poder tu levar o teu produto para o cliente. E tudo fica mais caro. E tudo fica mais caro. No final das contas, quem vai pagar essa conta? Adivinha quem é? Você que está escutando agora. É o consumidor. Isso. O consumidor sempre paga a conta de tudo, e principalmente das mordomias do Estado, né? Isso. O Estado cada vez mais pesado, o Estado cada vez mais... Tem um livro do Alexandre Ostrovsky, acho que é mais ou menos assim, ele é o CEO da Multilaser. Ele escreveu um livro chamado Moedor de Pobres, e ele conta justamente a história de como o Estado brasileiro, especificamente o Estado brasileiro, ele é um moedor de pobre, né? Ele é um moedor justamente daquele que tem pouco recurso. Então não é um cara que ele é milionário. Ele faz uma reflexão, logo no começo do livro, muito importante para a gente ter noção de como o Estado, e a gente vai concentrar um pouquinho nesse assunto agora, porque a gente vai falar de negócio aqui, e não dá para falar de negócio sem falar sobre economia. É impossível. Ele estava contando uma seguinte história. Por que é que tudo para o rico, as coisas para o rico elas são mais baratas do que para o pobre? E ele explica como de uma maneira muito fácil. O imposto, por exemplo, um imposto de uma geladeira de 5 mil reais. O cara quer comprar uma geladeira de 5 mil reais. Vamos supor que ele ganha 4 mil reais mensais. A mesma geladeira que custa 5 mil para o cara que custa 4 mil, ela custa a mesma coisa para o cara que ganha 40 mil reais. Só que qual é o problema? Porque o imposto ele é igual. Só que a diferença é porque 5 mil reais para o cara que ganha 4 mil reais, ele tem um peso grande. É diferente de um cara que tem uma geladeira de 5 mil reais e ganha 40 mil reais. O peso é muito menor, mas a carga tributária é exatamente igual. Então o governo cobra a mesma coisa dos dois. Só que não fica pior a situação. Vamos trazer para a realidade, por exemplo, de carro. De carro, quando você compra um carro, e vamos supor um carro, você quer comprar um carro de 100 mil reais. Então vamos supor que você ganha 5 mil reais, quer comprar um carro de 100 mil reais, e você ganha 50 mil reais e quer comprar um carro de 50 mil reais. Tanto o carro para as duas pessoas vão custar a mesma coisa, 100 mil reais. O problema é se você decidir financiar. O cara que ganha 100 mil reais, ele paga menos do que o cara que ganha 4 mil reais. Ou seja, olha como é sem sentido. Por que é que eu ganho mais e eu pago menos? Por conta do risco. O Brasil se tornou tão insalubre financeiramente que é tão caro as coisas aqui, estão ficando... E o crédito, consequentemente, fica mais caro, porque o crédito ele vai vir da taxa Selic ali, que é a base, sobe a inflação, e a inflação ela determina os juros. E aí o que é que acontece, meu irmão? Quanto menos tu tem, mais caras as coisas ficam pra ti. Olha como o país ele é injusto. Isso mais em várias outras coisas, né? Então tudo vai ficando mais caro, principalmente pro brasileiro. O que é que você acredita aí? Como é que você encara essas mudanças econômicas? O que é que você enxerga de futuro pro teu país? A gente não pode só pensar no nosso negócio, só no nosso quintal, porque quando a gente pensa só no nosso, a gente tá fazendo um pensamento muito errado. Porque é a história do incêndio na casa do vizinho. O incêndio na casa do vizinho não é problema meu. Mas o fogo ele se alastra e uma hora vai pegar. Quando um vizinho meu de repente estiver no incêndio aqui, eu tenho uma obrigação sim de ligar para um bombeiro. Mas não é na minha casa. Não tem problema. A economia é mais ou menos parecida. A gente não pode só pensar no nosso negócio em si. Como é que você encara o momento que o Brasil está passando aí? Então, Gustavo, eu vivi isso na prática, né? Eu aprendi da pior maneira. Eu volto para o assunto da pandemia, rapidinho. A gente tem uma distribuidora muito grande que a gente se fornece lá, né? E toda vida que eu chegava atrás de pescados, os ricão já tinham comprado tudo. Por quê? Eu era um empresáriozinho iniciante, 2, 3 peixes por semana, diferente do volume que a gente vende hoje. 14, 15 peixes por semana, né? Então os caras que tinham a grana naquela época, chegavam os caminhões que não deixavam de chegar e eles compraram tudo e a gente acabava ficando sem. Então eu entendo muito esse lado, né? E em relação à perspectiva, a grama do vizinho, a casa do vizinho,
Isso é um pensamento que, se você tiver, você que está escutando agora, é um pensamento muito egoísta, né? Você não faz negócio sozinho. Eu não faço negócio sozinho. Eu faço um negócio com o cara da embalagem, com o vendedor de camarão. Eu faço um negócio com o dono do posto de combustível para me buscar minha matéria-prima. Eu faço um negócio com o tio da oficina que conserta meu carro, com o borracheiro. Então a gente não faz um negócio só, entendeu? A gente acaba que abrange bem mais. Aí é onde entra aqueles dados, né? Empregos diretos e indiretos que movimenta. A minha percepção sobre isso tudo é preocupante hoje, por todas essas instabilidades políticas que o país vive, e a gente sabe que isso tem muito a ver com política, muito mais a ver com política do que com propriamente industrialização nacional, produção nacional. Desenvolvimento econômico. Isso. Mesmo, né? Entendeu? A gente sabe que hoje está travada uma guerra e, infelizmente, quem vai pagar essa conta somos nós. Quem vai ficar sofrendo somos nós, né? Mas eu vejo um futuro com bastante perspectiva. Até porque, se você for empresário no Brasil e não tiver perspectiva e esperança de dias melhores... O otimismo, né? Se você não tiver esse otimismo dentro da tua alma, do teu coração, te planeje o mais rápido possível para ir embora. Aí, se tu me perguntar para onde, eu também não sei, porque é um problema que o mundo todo está vivendo. Principalmente nesse momento. Super inflação, né? As pessoas apontam o dedo, obviamente, para o que vê. Eu volto àquele ditadozinho: a Lua é mais longe do que o Japão, porque o Japão é mais longe do que a Lua, na verdade, porque eu não consigo ver o Japão e a Lua eu estou vendo. Então é bem por aí, né? Mas a minha perspectiva de negócio para o futuro são bem melhores. Enquanto toda essa estabilidade está acontecendo, o que cabe a mim fazer para mudar o meu pedacinho? Qual é o meu papel nisso? Isso. Né? Qual é o meu papel nisso? O meu papel, que eu espero que um dia, né, nesse futuro bem próximo, as portas da máquina pública, municipal principalmente, porque a gente tem que começar a mudança onde a gente está, me recebam para falar sobre um projeto pessoal meu, bolado, um sonho que eu tenho, de ajudar a sociedade local a introduzir o sushi. Não como as pessoas que querem consumir, mas sim formar cidadãos e formar profissionais no ramo, porque em relação ao sushi ainda vai crescer muito. Eu falo isso para quem me conhece, a gente está começando. Já teve outros sushi na cidade de Cascavel e não tiveram o mesmo sucesso que nós estamos ainda na caminhada. Então a gente tem sim uma função de educação, ensinar as pessoas, insistir nas pessoas e acreditar que quanto mais pessoas capacitadas para o trabalho, futuramente serão novos empreendedores. Será meu concorrente, né? Que eu não gosto muito dessa palavra. Amplia o mercado, isso, né? Ele mas amplia o mercado. Aí muitas pessoas me perguntam: David, mas você tá louco ensinar as pessoas para poder ser seu concorrente? Também tem uma observação sobre isso. Quando a gente está em um negócio, à frente de outras pessoas que querem entrar no negócio, a gente enxerga possibilidades de outros negócios que estão acima daquele negócio que você está pensando, que é o uau, naquele momento. Então, quando eu comecei a vender sushi, quando eu abri o restaurante, eu tinha uma mentalidade sobre o negócio do sushi. Hoje eu tenho outra mentalidade sobre o negócio do sushi. E num futuro próximo terei outra mentalidade que move todos os negócios do sushi em uma esfera acima. É o processo natural da maturidade, né? Você vai ficando cada vez mais maduro, vai aprendendo mais. E aí volta para aquela nossa primeira ponto da nossa conversa lá, né? A gente vai aprendendo e transformando o nosso conhecimento em coisas mais sólidas. Cara, como é que a gente pode juntar essa coisa do empreendedor de restaurante? Eu sempre falo, e a gente já teve essa conversa antes, é um negócio que eu não me meto jamais em ramo de alimentação, porque tem um trabalho muito, muito forte, você precisa estar muito dentro do negócio durante muito tempo,
Então o trabalho de alimentação especificamente eu conheço bem da tua rotina, então todo dia você está ali trabalhando e o dono de restaurante, ele não trabalha só quando o restaurante está aberto. É a maior mentira que um dono de restaurante pode pensar antes de entrar no negócio, e eu digo isso sem ser dono de restaurante. Se você acha que você vai ser dono de restaurante e só vai trabalhar quando o restaurante estiver aberto, você está redondamente enganado, né? Porque você precisa visitar fornecedor, você precisa visitar dezenas de lugares, comprar melhor. Você não pode só comprar mais barato, você precisa comprar melhor. Então, tudo bem que tem que ser mais em conta, mas também você tem que respeitar a qualidade do teu produto. Como é que é isso? Como é que é a rotina do dono de restaurante, assim? Eu tô certo nessa visão ou é conversa minha? Tá mais do que certo, Gustavo. O que muitas pessoas não sabem é isso. Eu, particularmente, eu sou fiel às minhas marcas. E acredito que as pessoas que consomem no Campai, elas percebem isso. Porque muitas falam a respeito de que outros empreendimentos inauguram com a qualidade X e que quando ganha cliente passa a usar marcas de qualidade Y, né? Enfim, eu fui bem que o contrário. Eu tinha pouco dinheiro no começo e eu volto para aquele assunto que a gente estava conversando do próprio podcast, desenvolvendo, melhorando, aprimorando, e você vai criando conhecimentos, você vai fazendo experiências com marcas A, X, Y, enfim, você chega àquele denominador comum sobre o teu produto. Então eu sou bem fiel às minhas bases do sushi. As bases do sushi que eu, pra mim, posso citar, quais são? Sim. É o meu arroz, que corresponde a 60% da qualidade do meu sushi. O meu creme X, que corresponde àquilo que fica na cabeça do cliente, que é o que eu denomino como o tchan do sushi brasileiro, né? Uhum. E a nossa forma de fritura, porque as pessoas ainda são muito ligadas à fritura. O peixe é sim muito importante, mas aqui na nossa realidade as pessoas ainda não têm muito hábito de consumir o pescado cru. Então elas sabem, tem o hot, mas isso é bacana, sabe por quê, pessoal? Porque isso é questão de tempo, vocês mesmos vão se sentir intrigados a experimentar. E eu também tenho uma observação a fazer para quem já consome, o salmão principalmente, que é o mais pedido. Vocês naturalmente vão me cobrar por outros tipos de peixe. Isso é questão de tempo, eu já estou preparado para isso, é por isso que eu estou estudando, me qualificando para poder levar sempre o melhor, porque esse momento vai chegar. Pode anotar o que eu estou falando. Eu como comedor de sushi que sou, você sabe, eu gosto de coisa nova. Por mais que eu seja apaixonado, para mim não existe sushi melhor que o Bucan. Eu sou fã número 1, é meu preferido, é meu predileto. Eu sou apaixonado por ele, mas eu sou um cara que gosta de novidade. Pronto. Então, voltando ao assunto da vida, né? Eu sou um cara que quando eu posso, eu durmo 8, 10 horas. Atrás, né? Quando eu posso, quando eu tenho essa oportunidade, eu durmo. Mas tem dias que eu só chego em casa, tomo um banho, deito e já o alarme toca. Então a gente tem sempre o compromisso de estar aqui. Até porque com todo o esforço que eu faço, minha equipe faz, ainda não nos deixa livre de faltar algum item no restaurante. Porque o que acontece? Diferentemente do cara que é proprietário de um restaurante de comida japonesa na cidade de Fortaleza, que tem tudo em abundância e próximo, eu sou proprietário de um restaurante de comida japonesa a 68 km de Fortaleza, né? Então, assim, o que eu esquecer de trazer, ou o que não tiver quando eu for lá, prejudica a operação. Então, a gente se depara muito com isso. Então, aumenta o custo, porque eu tenho que no dia seguinte ir de novo. Isso muitos clientes não têm noção. Não só o custo e o cansaço físico, né? Então a gente volta, às vezes, na semana, 2, 3 vezes atrás de determinado produto, porque a gente não quer deixar faltar, né? Aí é onde entra, a gente conhece alguns clientes, explica a situação, alguns entendem, outros não entendem, mas a gente tenta fazer tudo com mais transparência possível, né? Para poder as pessoas compreenderem de fato o que é que a gente passa também. Isso torna, sim, o sushi mais caro, né, do ponto de vista econômico, porque você desenvolve, você abastece mais, você roda mais, você trabalha mais tempo atrás da do determinado produto,
que você não encontrou naquele dia de programação, né? Então acaba que gera sim essa falta, e às vezes não é nem responsabilidade minha, porque não tem o que fazer. Quando falta mercadoria, infelizmente a gente trabalha com a mercadoria que é 70% importada. De tudo que a gente vende dentro do restaurante, 70% ela é importada, né? Então quando falta no importador, é uma cadeia, entendeu? Isso me frustra como proprietário, porque a gente não quer deixar faltar para o cliente, mas infelizmente a gente tem que baixar a cabeça, pedir desculpa ao cliente quando isso acontece, né? E se justificar da melhor forma e contar com o bom senso deles para compreender. Vou ficar, aquela história, eu vou ficar devendo, né? Infelizmente vou ter que ficar devendo. O ramo de alimentação tem isso, né? Tem esses detalhes. Voltando a falar um pouquinho de Cascavel, o Cascavel aí, para quem não sabe, tá a 68, como Deus falou, 60 alguma coisinha, dependendo de onde você sai, de onde você está chegando. 60 quilômetros, diminuindo aí, de Fortaleza. É uma cidade que tem um pouco mais de 80 mil habitantes, é uma cidade que tem algumas coisas que são muito interessantes, na minha opinião, ela torna uma cidade muito especial e diferente da maioria, porque é uma cidade que ela tem potenciais para desenvolvimento da economia, desde da força de trabalho, uma cidade que tem uma ocupação boa, tem um número bom de pessoas no tamanho dela, é uma cidade que tem uma indústria com grande potencial de crescimento. A gente tem aqui historicamente indústrias que foram indústrias grandes, no caso dele, por exemplo, foi a JBS, que ainda tem aqui, tem outras indústrias têxteis, então, e fora outras coisas, é uma cidade que tem um comércio de rua muito simbólico. A gente abriga a segunda maior feira popular do Brasil, só vai para a feira de Caruaru. É uma cidade que, além disso, tem uma capacidade de um desenvolvimento do turismo muito forte, porque a gente tem praias belíssimas, Águas Belas, Barra Nova, que são praias que são bem visitadas até, e não só isso, a gente ainda tem uma vantagem muito grande, porque nós temos o que é chamado de economia criativa muito forte, que é a questão do barro, né? Então a gente tem é muito conhecido pelo barro, pelo cipó, isso aí, tem gente que vem de fora comprar isso aqui. Eu tenho uma amiga que ela é dona de um hotel e que ela compra toda essa parte de decoração, ela vem a Cascavel para comprar barro, para comprar cipó, porque ela tem um hotel de praia no Porto das Dunas e ela gosta de vir comprar aqui. Porque ela super valoriza e vem e traz um caminhão de coisas e montou todo o hotel, que é lindíssimo, baseado nesse material daqui. Então Cascavel é uma cidade que tem essas diferenças. O que é que tu enxerga como o futuro dessa cidade? Assim, eu acredito que você enxerga muito. Você vai falar, claro, mas só para eu poder completar meu pensamento aqui, uma coisa que eu tive conversando com a Cíntia hoje de manhã. Eu acredito muito na cidade. Sei que os tempos não podem ser os melhores, mas ao mesmo tempo falta maturidade. Eu estava uma vez conversando com um amigo e ele estava falando sobre um outro cara, que ele tem uma empresa, uma loja, um comércio, especificamente de sapato. E ele disse que não gosta de contratar ninguém daqui para trabalhar com ele. Ele não contrata nenhum prestador de serviços daqui. E esse cara tem negócio aqui. Na minha cabeça, talvez, eu não sei qual tipo de mentalidade que esse cara tem, ele disse que não gosta daqui. Eu acho que não faria sentido eu montar um negócio na cidade que eu não gosto de ter negócio. Se eu não gosto daqui, eu não viveria aqui, eu não faria sentido investir na cidade que eu sinceramente não gosto das pessoas, porque não dá para viver de negócio sem você viver das pessoas. O teu cliente é uma pessoa, as pessoas que trabalham contigo são pessoas, todo mundo é gente, né? Você não trabalha com robô, eu trabalho com pessoas, você vende para as pessoas. Assim, na tua visão, qual é a visão sobre Cascavel especificamente e como é que você enxerga essa mentalidade dos empreendedores locais? A minha mentalidade sobre isso é que ele tem que ir embora, né? Procurar o lugar que ele gosta de se relacionar, porque você não faz negócio sozinho. Eu acabei de falar aqui que eu não faço negócio sem o tio da embalagem, sem o tio borracheiro, sem o mecânico, sem o dono do posto de gasolina. E para isso você precisa sim se relacionar, né? Isso é só o lado prático do negócio, né? E inclusive com os clientes. É por isso que muitos negócios hoje, eles refletem muito isso. As pessoas às vezes entram num ambiente e não se sente bem. Você não tem noção do que significa a pessoa não gostar da cidade.
Tu tá aqui por quê? Por causa do dinheiro? O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. O dinheiro é consequência daquilo que tu te emprega e que tu repassa para as pessoas, né? Se eu disser para você hoje que eu sou um cara financeiramente bem estruturado, realizado, eu vou estar mentindo. Mas se eu disser para você que eu sou um cara bem relacionado dentro da cidade com as pessoas que eu preciso ter relações de negócios, aí sim, vou estar falando a verdade. Porque graças a Deus e ao povo de Cascavel, o Campai foi muito bem recebido aqui. O Campai hoje aqui em Cascavel é uma referência. Ontem mesmo nós tivemos clientes que escutaram falar do nosso trabalho em Berberibe, estavam hospedados lá, clientes de fora do estado, né? E perguntou o pessoal do hotel onde teria um sushi bacana, e lá tem 2 na cidade. Mas mesmo assim o pessoal, não, mas se você quiser o bom mesmo, é lá em Cascavel. Isso pra mim, quando eles vieram até a loja e conversaram comigo e me falaram isso, cara, isso é uma realização. Isso, o valor que eles deixam lá da continha deles, beleza, isso é negócio. Eu tenho que girar, tenho que pagar funcionário, imposto, tudo. Mas isso que eles me falaram, eu fui dormir grato e com a sensação de que o caminho está sendo escrito. Isso é melhor que dinheiro, né? Isso é melhor do que dinheiro. Em relação aos outros colegas de trabalho, de empreendedor do ramo de alimentação de Cascavel, eu acho que sim, peca um detalhe. Acho que nunca comentei isso com ninguém. Eu vou falar aqui agora. A união. Nós todos temos um interesse, né, em comum. Segurança, clientela, a própria circulação, né? A circulação de pessoas e que as pessoas tenham dinheiro para poder para os estabelecimentos. Com certeza. E isso falta um pouco assim de estratégia mesmo, de marketing para ambos, né? Um ganha, todos ganham. Até porque eu vendo sushi, mas às vezes o casal que vem, um come, o outro gosta da carne assada, o outro gosta de um pastel, o outro só quer beber cerveja, né? O outro nem quer cerveja, entendeu? Então assim, o negócio ele é bem amplo e as pessoas elas têm que começar a olhar para uma visão geral do que unitária, para não tomar esse tipo de pensamento desse colega aí que eu nem sei quem é e pelo tipo dele nem me interessa conhecer. A gente precisa ter essa mentalidade de crescimento, né? Quando a gente mantém uma mentalidade extremamente voltada no individualismo, né? Individualismo ali, só para o nosso umbigo, enxergando nada além do que está acima do nosso nariz, né? É muito pequena essa visão e fica difícil crescer desse jeito, né? Sem esse otimismo, sem essa vontade do que tudo que está ao seu redor se desenvolva, né? Uma cidade que as pessoas têm dinheiro, que as pessoas estão circulando, que as pessoas estão na rua, que as pessoas estão consumindo as coisas, é bom para todo mundo. A economia circulando, o dinheiro ele precisa circular, né? Ele precisa rodar, ele precisa estar rodando de mão em mão. Você vendendo, você vende, você paga o fulano vai lá, paga já em outro local alguma coisa, uma alimentação que ele comprou lá para casa dele. E por aí vai. O dinheiro ele tem essa função social. Isso. Fazer com que circule e que as pessoas tenham desenvolvimento. Sabe, Gustavo, a minha maior frustração hoje, como proprietário de um restaurante de comida japonesa, é uma só. Você não consegue adquirir insumos aqui. Porque quem me conhece sabe. Quando eu comecei, eu não tinha conhecimento na cidade. Mas hoje, o meu produto que eu posso comprar aqui, eu vou dos refrigerantes, que é distribuído por empresa local, das embalagens, que é distribuído por empresa local, das hortaliças, que é comprada por empresas locais, frutas que são compradas por empresas locais. Os únicos que eu não consigo e não tenho ainda, isso é um fator lamentável em Cascavel, são mercados, supermercados que vendem esses cones, né? O próprio arroz, o nori. E isso seria interessante para mim também, pelo meu sonho e projeto de que o sushi se desenvolva. Então as pessoas passariam a ter acesso a produtos orientais e automaticamente, as pessoas teriam interesse em aprender.
Lá tem um arroz, lá tem um hashi, lá tem um nori, lá tem um canicama, lá tem... E as pessoas obviamente iam despertar o interesse por produzir em casa, porque é muito maravilhoso, né? Você comprando já é bom. Imagine você produzindo ali para sua família, para aquele seu grupo de amigos. Ah, Davis, eu não sei produzir, vai sair torto. Aí é onde entra o Davis na história. O Davis vai estar vindo aí com um projeto novo, se Deus quiser, no segundo semestre, para poder começar de fato divulgar. Davis, mas isso não te preocupa como empreendedor? Se as pessoas aprenderem a fazer, as pessoas vão deixar de te comprar? Cara, quem aqui não sabe fazer um arroz? Quem aqui não sabe fazer um baião? Uma carne. Ou assar uma carne? E as churrascarias são lotadas e elas vendem carne assada com baião. Então eu não penso dessa forma. Eu penso na forma que as pessoas sim irão lá no meu restaurante. Quando for domingo, a gente vai se reunir e vamos tentar fazer isso daqui. No final das contas todo mundo ganha, o sushi vai se popularizar, mais e mais profissionais vão precisar entrar no mercado. Mas de entra qualificação, o produto, né? Às vezes um familiar que não tem muito contato vai experimentar ali do que tu fez, vai gostar e vai começar a ter contato. Então é um mecanismo grandioso que as pessoas são tão obcecadas pelo meu negócio, pela minha ideia de que eu tenho que faturar, porque ninguém pode saber, porque eu tenho que esconder de todo mundo, porque são truques, a Coca-Cola não revela o segredo, o McDonald's não revela... Esquece isso. Tu vai ganhar naturalmente quando tu faz um trabalho bem feito e um trabalho social bacana, né? Então esse é o nosso projeto para o segundo semestre, começar de fato a ensinar pessoas. E mesmo comidas mais simples, assim, como você falou, carne assada com baião de dois e farofa, não tem nada de especial num processo de produção, é algo comum que qualquer pessoa em tese consegue fazer. Mas mesmo assim, e me deu água na boca agora de lembrar dessa comida. Não sei se é porque eu tô de dieta, mas me deu agora água na boca especial e ainda assim das pessoas terem prazer de saírem de casa e de sentarem. E o lance da comida não é só comer, é um lance social da comida, de você socializar. Enfim, quando eu, por exemplo, eu sou casado e posso sair com a minha esposa para jantar fora. É um momento social entre eu e ela. Isso. Mas eu também posso levar meus amigos para o restaurante. É um momento social com os meus amigos. Eu também posso ir sozinho, porque é um momento que eu preciso às vezes estar só, que eu estou estressado, que eu estou com raiva, eu quero estar num local, comer uma comida gostosa. Então, não é só um restaurante, ele não serve só para fazer as pessoas comerem. Ele é um lugar de fazer onde as pessoas possam se sentir bem. Isso. Né? Então a gente precisa ter... É muito além da comida. Eu tenho um amigo que ele montou um restaurante, o slogan dele era muito além do paladar. E porque ele tinha essa visão. Não é um lugar só para ir comer. Isso. É um lugar onde todos os sentidos, é um lugar onde é social, onde as pessoas vão comemorar seus aniversários, onde as pessoas vão comemorar suas datas de casamento. Ou enfim, ou simplesmente comemorar por estarem vivos, onde comemoram por receber os seus salários, né? Então, o restaurante ele não é só um local para as pessoas encherem a barriga, né? Eu gosto da ideia, como o Sérgio Cortella fala do churrasco. Se você vai para o churrasco da intenção apenas de comer, você está errado. Você pode comprar uma carne e fazer em casa. O churrasco ele tem função social. Isso. Então as pessoas vão lá porque querem conversar, precisa ser demorado, precisa ser o dia todo. E restaurante ele tem essa função social. Tem sim. Não dá para pensar só na comida, né? Com certeza. Por isso que eu tive uma experiência agora agradável demais lá em São Paulo, mais precisamente no bairro da Liberdade. E eu vou trazer para cá, né? Eu vou trazer para cá porque acima de tudo isso que você falou, muito maravilhoso, você colocou muito bem, mas o restaurante é o lugar de dialogar. Você não vai para um restaurante com a sua esposa, com amigos, e vai ficar todo mundo lá sentado olhando um para a cara do outro, olhando para o garçom, esperando ver se o garçom vai trazer o seu prato ou não. Você tem que conversar. A grande pegada é essa. Eu tenho uma amiga chamada Chef Elisa, lá do Rio Grande do Norte, e ela colocou no slogan do restaurante dela a seguinte frase: venha com o tempo e sem o celular, né? Então assim, a gente vai bolar um negócio em torno disso também,
Uma experiência que eu vivi lá em São Paulo e aproveitei o slogan lá do restaurante dela e falei, nossa, tenho que bolar alguma coisa. Então, algo que as pessoas deixem um pouco o celular de mão e vivam aquela experiência. Estejam ali fisicamente também. Trouxe equipamentos, mesinhas giratórias, coisas para intrigar os clientes, a gerar assunto, porque afinal de contas é isso, né? Como você falou, não é só para comer, entendeu? Quem come, pega um fast food. A gente tem balcão também. Quem quer pegar e levar para casa. Nem precisa do carro mesmo, às vezes resolve. Já resolve. Então, assim, o restaurante, é por isso que cada vez mais os restaurantes estão mais chiques, mais bem estruturados, mais confortáveis, com iluminações, com decorações, porque as pessoas têm sim que se sentir bem. E é bacana isso, que as pessoas parem para conversar. Como foi seu dia? Eu recebi uma promoção no trabalho. Eu realizei esse sonho, eu consegui comprar. Então, ali sim é um lugar de compartilhamento, né? As pessoas compartilham boas histórias ou ruins, né? São experiências, né? A gente costuma dizer que a história negativa que aconteceu com a gente se tornou experiência. Então, ou boas histórias ou experiências vividas, né? Então, é essa pegada que a gente acho que é o Nelson Mandela que fala que ou você ganha ou você aprende. Isso. Você nunca perde. Isso. Último recado para quem quer começar de repente um negócio, para quem está querendo fazer. Qual é a tua palavra de encorajamento? Eu vou chamar assim. Qual é a tua palavra de encorajamento para quem está querendo começar um negócio? Pode ser um sushi, pode ser um restaurante, enfim. Conheça bem. Conheça muito bem o que você vai oferecer. Procure saber se o ambiente precisa, não é, daquilo. E se é que, quando eu falo precisa, não é que não tenha aquilo. É o que você pode agregar a mais. Entendeu? Negócios, eles podem surgir de todas as formas. De que maneira? Eu ontem mesmo estava falando isso com um colega meu. Achem acima de tudo uma necessidade, um problema e resolva. Boa. O sushi hoje, o Cascavel, o Campai Sushi Bar, ele resolveu um problema de Cascavel. As pessoas se deslocavam até cidades vizinhas, Pacajus, Eusébio, para consumir o sushi. Então, o sucesso do Campai, ele tem muito disso também. Eu achei um problema e resolvi. Então, o conselho que eu posso dar para quem está começando. Em vez de procurar ambiente bonito, coisas gigantescas que chamem bastante atenção, comece pequeno, mas comece solucionando algum tipo de problema. Eu posso falar o que foi que gerou esse assunto ontem à noite? Sim. A moça que fica com o meu filho, né? Enquanto a gente trabalha à noite, a gente tem uma pessoa que cuida dele lá. E a gente conversando sobre trabalho, ela falou que tinha vontade de fazer enfermagem. E como eu vejo que ela se dá muito bem com criança, o meu olhar empreendedor já não podia deixar, né? Eu até brinquei com ela, esse mês eu já não vou te pagar, eu vou dar uma consultoria grátis. Ela começou a rir e tal. Mas assim, o que foi que eu sugeri a ela? O meu problema hoje é o mesmo de muitos pais e mães. Existem creches de dia para os pais e mães que trabalham de dia. Mas não existe nenhuma do tipo, até onde meu conhecimento me permite aqui em Cascavel, que trabalhem à noite, no período noturno. Então eu falei para ela, se você estudar pedagogia e de repente você conseguir abrir uma creche noturna, porque pai e mãe não trabalham só de dia. O mundo ele se atualiza e consequentemente as coisas vão ter que ser atualizadas. A minha necessidade hoje, por isso que a gente paga ela, porque a gente precisa de alguém que fique com o Christopher. Durante o horário de abertura do restaurante. Assim como eu, quantos pais e quantas mães, né, ficam ali quebrando cabeça com pessoas que alguém indicou, que pessoas que naquele momento que está precisando vêm cuidar do teu filho e depois começa abusos, propriamente não cuidar com aquele cuidado devido, aquela atenção devida que uma criança exige. Aí eu peguei e joguei essa sacada pra ela. Imagina, tu com tua creche noturna,
voltar daqueles pais e mães que de repente, até mesmo como você citou, quer ir num restaurante, ter um momento sozinho, ter um momento de casal, que a gente perde um pouco isso quando a gente tem um bebê em casa, né? Então você tendo pessoas capacitadas, eu joguei isso pra ela, porque assim, como meu primo Gabriel, uma vez ele falou pra mim, Davis, você tem uma capacidade de olhar pro lixo e ver o luxo. E eu nunca esqueci dessa frase. Eu tinha 18 anos quando ele me falou isso, depois do meu acidente. E eu nunca esqueci disso, porque eu acho que é um dom de Deus, sim. Porque a gente tem que sempre olhar para as coisas e tentar tirar o máximo dela. Então você que está tentando começar, o conselho que fica é esse: procure uma necessidade, procure um problema e resolva. Porque a garantia de que seu negócio vai dar certo, mesmo você sendo que nem eu, aprendendo a voar, já voando, entendeu? A probabilidade de dar certo é bem maior. E Davis, para o pessoal te encontrar nas tuas redes sociais, passa aí teu Instagram, o Instagram do Campai. A gente vai colocar também aqui na legenda, vai estar o link aí, mas fala para quem está ouvindo a gente aí qual é o teu Instagram e qual é o Instagram do Campai. O Instagram do Campai é o Campai Sushi Bar com K e Y no final, né? E o meu Instagram pessoal ainda está passando por algumas reformas, mas quem quiser já começar a acompanhar o meu trabalho chama Davis Sushi Oficial. Valeu, Davis, obrigado. Gente, esse foi o episódio 02, muito especial com o Davis Nunes do Campai Sushi. Agradecer a todo mundo que ouviu até agora e até o próximo episódio.